Então, boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos ao Megacons, de número 193. Hoje o tema é extrapolações parapsíquicas. Sobre esse tema, a gente colocou uma compilação de assuntos lá no paper, né? Que a gente tem 2 verbetes da enciclopédia que falam bem sobre esse tema, que é o extrapolacionismo e o para-extrapolacionismo do professor Valdo. Também tem 3 verbetes do dicionário de argumentos, que é o extrapolaciologia, autoextrapolaciologia e grupo-extrapolaciologia. Então, são 3 vertentes dentro das extrapolações, e também tem alguns verbetes do léxico, né? Algumas pensatas do léxico, e a gente, então, vai começar aqui a passar alguns slides, só para a gente ter uma noção do que é esse assunto e como que esse tema das extrapolações, você entrando nele, ele é mais complexo e tem muita coisa para a gente debulhar dentro desse assunto, né? Então, vocês devem estar vendo aí os slides, e eu começo perguntando o seguinte: o que é uma extrapolação? A gente, claro, já ouviu falar muito, o professor Valdo dava muita atenção para as extrapolações, mas o que é exatamente uma extrapolação? E dentro do que a gente vai falar hoje, uma extrapolação parapsíquica, que é um tipo de extrapolação específico, né? Primeiro que extrapolar, a gente sabe que é aquela ideia de ir além, ou seja, estender ou expandir experiências em algum campo que a gente ainda não experimentou ou não conhece. Então, é aquela coisa nova, é aquele algo novo, é vamos dizer assim, aquilo que você tem, que você nunca teve antes, né? Então, o professor Valdo colocava alguns sinônimos, por exemplo, um avanço dentro da sua cognição, alguma coisa que você vivencia que nunca vivenciou antes, ou então aquela amostra grátis do que vem à frente, ou seja, uma antecipação evolutiva. A extrapolação, ela mostra para você aquilo que você ainda não domina, que você está tendo como uma experiência, mas que você vai dominar mais à frente. Então, ela te dá uma direção dos seus próximos passos, né? Esse nome extrapolação é interessante, porque tem a extrapolação, que é aquilo que sai da curva, né? Isso vem da matemática, da área da Nilce aí. Então, se você tem ali uma curva, um conjunto de pontos, uma coisa é você, por exemplo, você tem alguns pontos numa curva, pode ser uma reta. Se você coloca pontos, acrescenta pontos ou experiências dentro daquela sua linha que você já conhece, que é uma reta, isso é uma interpolação. Você está colocando experiências, vivências, ou no caso da matemática, pontos, dentro daquilo que você já espera, dentro daquela linha que você já sabe qual é. Uma outra coisa é você extrapolar, ou seja, você faz uma inferência daquilo que você ainda não conhece e você coloca isso como uma extrapolação, são pontos fora da curva. Então, a ideia da extrapolação parapsíquica é isso. Você vem numa linha de vivência, numa linha de experimentação, que você já mais ou menos já conhece, e, em um determinado momento, você tem uma experiência que foge daquela sua curva normal, foge daquela sua linha que você conhece, é um ponto fora da curva, né? Isso, para a gente, então, é uma extrapolação. Isso mostra que a gente tem que fazer um ajuste no nosso modelo evolutivo. A extrapolação te traz um elemento novo e você tem que, a partir daí, fazer uma série de ajustes, de adaptações, às vezes até no próprio paradigma, né, seu, dentro da conscienciologia, para poder acomodar aquela informação nova. O extrapolacionismo, então, é uma antecipação evolutiva esporádica, alcançando um nível superior ao seu patamar habitual. E essa é a definição que está no verbete da enciclopédia, extrapolacionismo. Uma coisa interessante que o professor Valdo coloca sobre a dinâmica das extrapolações é a seguinte: as extrapolações tornam-se cada vez mais frequentes, né? Ou seja, começam a aumentar mais, até o ponto de a Consciência dominar a vivência mais transcendente, que ela teve como extrapolação, e passar a viver no patamar evolutivo próximo, consecutivo. Então, o que significa isso? A gente começa a ter, por exemplo, dentro do parapsiquismo, uma extrapolação, uma experiência parapsíquica fora do seu habitual. Depois você tem outra. Depois você começa a ter com mais frequência. Chega um ponto em que aquilo que era uma novidade, uma coisa fora do seu padrão, começa a ficar normal. Você começa a agir daquele modo. Então, a sua manifestação parapsíquica ou evolutiva, em vez de ser aquela anterior, ela começa a tomar um novo formato. Aquilo que era extrapolação
passa a ser uma aquisição evolutiva ou aquisição parapsíquica para você. Então, é assim que a gente evolui, né? A escala evolutiva é feita, você vai lá em cima, volta, vai mais vezes, daqui a pouco você começa a aprender e se comportar como aquela extrapolação que você tinha. E assim a gente vai andando na escala evolutiva, né? Então, a gente pode pensar que existem alguns tipos de extrapolações, né? Extrapolação é um nome geral de tudo aquilo que sai do padrão. A gente pode pensar nessa extrapolação evolutiva, que é você ter experiências, por exemplo, de níveis da escala evolutiva que não é o seu. Então, às vezes, você é lá o tenepsista, né? E você começa a ter alguns momentos de desperticidade. Você ainda não é desperto, como um padrão. Mas, por exemplo, você passa a ter uma semana em que você não tem assédio. Depois você passa a ter 2 semanas, 1 mês em que você está totalmente livre de assédio. Aquela coisa daquele cartaz na obra, assim, estamos há tantos dias sem acidente. Começa a aumentar. Daqui a pouco já fica muito comum para você passar, por exemplo, meses sem assédio. E aí você pode ter aquilo que o professor Valdo colocou como um verbete, que é o parênteses patológico, né? Eventualmente, você tem um problema, você tem uma queda, uma caída, uma escorregada, mas isso não é mais o comum. Isso aí já é o fora do comum, né? Então, você está mudando de patamar. Isso tem a ver com a holomaturidade. Um outro tipo de extrapolação é a extrapolação mental somática. A gente falou sobre o parapsiquismo mental somático na semana retrasada, e a gente sabe que a extrapolação mental somática tem a ver com esse tipo de parapsiquismo mais paracognitivo. Por exemplo, uma verpom que você acessa, ou que você mesmo produz essa verpom, você traz essa verpom, você não fica trazendo verpom todo dia, mas naquele momento você acessou aquela cognição maior, você trouxe aquela verpom, ou entendeu aquela verpom, e teve um momento de lucidez maior. Você teve um acesso, uma recuperação de megacons. Isso é uma extrapolação mental somática, porque você não é aquele megacons o tempo todo. Às vezes, naquele momento, naquele contexto de assistência, ou então você está num debate lá na tertúlia, isso era muito comum na mini-tertúlia, né? Você ia na mini-tertúlia, começava a ter aquele contato com as verpons, o Valdo trazia muitas vezes, você começava a pensar grande, tinha uma extrapolação de que sua lucidez aumentava demais. Mas aí, como a gente estava conversando de manhã lá no círculo, acontece o seguinte, você sai dali, 2 dias depois você já é exatamente aquela coisa que você era antes, né? Então, a gente vira abóbora mental somaticamente, isso é muito comum. Isso mostra que ainda é extrapolação. Isso não é uma aquisição sua. Aquele nível de lucidez, aquela extrapolação é mental somática ainda. Existe o tipo de extrapolação que seria mais ligado ao psicossoma emocional, ligado ao SEM do Pensene, né? A gente pode dizer que são aqueles momentos, aquelas ocasiões em que a gente consegue manter a auto-imperturbabilidade nos conflitos. Isso para a gente ainda é extrapolação, né? Para muitos de nós. Aqueles momentos em que a gente consegue expressar a transafetividade, mesmo com algum desafeto, mesmo com assediador, você tem aquela compreensão maior, por exemplo, com o assediador ou com a pessoa que está te incomodando. Isso ainda é extrapolação ligada ao SEM, do Pensene. Chegando já para a gente pode ter extrapolação energética, ligada ao N. Por exemplo, quando você faz um acesso à central extrafísica das energias. A gente sabe que isso aí não é corriqueiro, não é todo dia. Isso aí a gente tem acesso às centrais, pode ter acesso às centrais, principalmente de uma forma funcional, ou seja, quando você está funcionando dentro de um trabalho de assistência, não é por você, é pelo trabalho que você está tendo. Você, por exemplo, pode ter uma mega euforização, que é aquela felicidade íntima que né, extrapola, por exemplo, o estado vibracional, se expande, né, extravasa o estado vibracional de uma forma euforizante, serena. Isso também, para a gente, ainda é uma extrapolação, porque a gente não vive normalmente assim. A gente alcança isso dependendo do contexto que você está. E a gente pode ter, então, finalmente, a extrapolação parapsíquica, né? A extrapolação parapsíquica começa pela sinalética. Então, você começa a ter a sinalética extrapolativa. Depois você começa a ter o fenômeno, você pode ter um fenômeno que é um fenômeno fora do seu habitual. O professor Valdo comentava muito sobre a pangrafia, né? Eu crescendo, pangrafia, cosmoconsciência, que ele coloca no próprio verbete. Então, a pangrafia
para a gente ainda não é o habitual, não é uma conquista parapsíquica nossa, a gente pode ter como extrapolações. Eu tive um fenômeno de pangrafia bem claro, bem nítido, numa ocasião, e depois não tive mais. Por quê? Porque a gente entra num contexto totalmente propício, é como se todas as variáveis confluíssem para você ter a extrapolação. Aí você tem. Mas, normalmente, não é o que a gente pode ter, né? E da pangrafia, a gente pode chegar para a cosmoconsciência, que aí seria o top, a max extrapolação parapsíquica, né? O fenômeno da cosmoconsciência maior. Então, essa é a parapsíquica sinalética. A extrapolação parapsíquica, que começa com a sinalética, né? Eu só trouxe aqui, queria dizer que na Enciclopédia da Conscienciologia tem aí do conceito do paraextrapolacionismo, verbete. Esse diz respeito à extrapolação que você tem fora do corpo. Tanto como consciex na intermissão, você lá no curso intermissivo, por exemplo, pode ter tido, né, cosmoconsciência. Às vezes você pode ter visitado uma comunex evoluída, aquelas top, né, como visitante, só para você ter o gostinho do que é. Normalmente, o professor Valdo comentava o seguinte, que as paravisitações, pode ser a outro planeta ou a comunex avançada, muitas vezes era uma terapia para a pessoa que pensava pequeno, que ainda era muito egoísta, ainda é muito egoísta, muito ligada a alguma coisa, né, pessoal, assim, e aí ele era levado para a comunex evoluída ou para um outro planeta mais avançado, para ver que tudo aquilo que ele se apega é nada. É muito pequeno que, assim, dá um banho de loja na pessoa, né? Isso é o para-extrapolacionismo. A gente tem também lá no dicionário de argumentos o verbete autoextrapolação, que é a extrapolação ligada à própria pessoa, ao micro-universo. A gente tem a grupo-extrapolação, que é a extrapolação grupal, essa até um pouco mais avançada, né? Ela sai de você e você tem a extrapolação ligado ao grupo, ou seja, o grupo tem extrapolação junto. Por exemplo, a Max Proex, para a gente, pode ser um caso ainda de extrapolação, né? Até um certo ponto, né? A gente não sabe como é que vai se sair nessa vida. A gente tem também, eu queria citar a apresentação do professor Pedro, que ele fez no Epicentrismo Debate, que é a autoextrapolacionometria parapsíquica, também tem bastante informação bacana lá para a gente estudar. Muito bem. Então, falando um pouco de extrapolações, né? De onde vem a extrapolação? Se a gente pensar bem, é claro, né? Existe uma extrapolação que vem de você mesmo, que é a autoextrapolação, que essa aí a gente sabe, às vezes tem origem nos megacons. É aquele megacons que você já teve, você tem aquilo na sua bagagem, e num determinado momento, num certo contexto, aquele megacons aflora. É a recuperação dos megacons. Isso é uma autoextrapolação, porque você teve uma extrapolação com aquela bagagem que você já tinha antes e tinha deixado, né? Tinha esquecido, tinha perdido o acesso. E aquilo você, naquele momento, extrapolou com o que é seu. Uma outra coisa é uma heteroextrapolação, que talvez seja mais comum, que é o seguinte: quando você está num trabalho de assistência qualquer, ou pensando em coisas mais avançadas, ou escrevendo, e chega o amparador perto. Naquele acoplamento com o amparador, o nível de lucidez ou o nível de parapsiquismo dele mais avançado, você assimila ele através da assimilação simpática. Então, é um acoplamento com o amparador. A sua extrapolação vem dele. Na verdade, você extrapolou em direção ao nível maior do amparador. Isso pode ser o amparador, pode ser, por exemplo, o evoluciólogo, né? No caso do evoluciólogo, a gente chama de cirurgia de destino, que é quando você tem a extrapolação pelo evoluciólogo e ela normalmente te norteia em relação ao seu destino, à sua proex. E esse talvez seja mais comum, né, pessoal? A gente sabe, por exemplo, na TENEPS, ou quando está fazendo algum trabalho de assistência, quando chega o amparador, como a gente se sente potencializado. Depois o amparador desacopla, na TENEPS é muito comum, né? Acaba a TENEPS, 50 minutos, parece que o amparador passou o cartão, né, de ponto e foi, né? E aí você sente a diferença. Significa que aquela extrapolação, aquele momento maior, potencializado, que não é o seu padrão, ele era devido ao acoplamento com o amparador. Alguns fatores predisponentes que a gente pode ter nas extrapolações, de modo geral, a primeira coisa é o seguinte: a sua ficha evolutiva pessoal, ela te dá as credenciais e o mérito, a meritocracia, para que você tenha extrapolações, normalmente de fora, né? Heteroextrapolações. Então, se você tem uma ficha
de serviços prestados, se você tem um grupo consciencial qualquer, em que lá você tem força pela assistência que você fez no passado, você entra naquele contexto, naquele grupo, aquele campo é propício para você por causa da sua FEP. Aquilo pode provocar extrapolações ali, ou seja, ali você é potencializado. Uma outra coisa que tem é o seguinte, os talentos e potencialidades que a gente tem latentes. Então, é o que eu estava falando do megacons. Às vezes, você já tem um mega trafor de uma vida passada, só que você não está usando agora. É um trafor latente, né? A gente chama isso de criptocons. Tem o megacons, que é o cons magno, tem vários outros tipos de cons, né? Entre eles, um que é o criptocons. Cripto é de escondido. Então, é aquele tipo de cons ou de unidade de lucidez que você não acessou ainda, ele está oculto, ele está latente, não está usado. Quando você coloca ele em prática, ativa ele, isso aí são seus próprios talentos e as suas potencialidades que afloraram. Naquele momento, pode te dar uma extrapolação, seja evolutiva, seja de cognitiva, de alguma coisa que você entendeu, ou pode ser também uma extrapolação parapsíquica. Isso é muito comum e mais comum quando a pessoa que tem esses talentos e potencialidades ocultos tem um passado ligado a uma raiz parapsíquica, né? Por exemplo, das iniciações do passado, do pessoal lá dos iniciados e etc. Um outro tipo, uma outra fonte de extrapolação, então, a gente falou lá da hétero, né? E o professor Valdo coloca no verbete dois exemplos lá. Um é o seguinte, quando a extrapolação é feita para você do amparador, o amparador de função, então ele tem a ver, claro, com o trabalho que você está fazendo, ou seja, a função que você está exercendo dentro do trabalho, essa vai ser sua extrapolação parapsíquica, ela é devido à interação com o amparador, e ele tem a ver com uma extrapolação gratificação, que ele coloca lá esse binômio. Né? É o seguinte, você está atuando junto com o amparador numa equipex, né? Dentro dessa função, então é como se fosse uma gratificação pelo seu trabalho, sabe? Você está atuando bem, então você recebe aquela extrapolação como se fosse uma gratificação, que na verdade é uma didática, né? Para você aprender também. Muito bem. Uma outra coisa é a extrapolação vinda do evoluciólogo. Isso ele coloca lá, envolve normalmente a consecução da PROEX. Então não é mais só uma extrapolação pontual naquele momento, devido ao trabalho que você está fazendo. Ele te dá um rumo evolutivo, uma diretriz evolutiva. Isso é o toque do evoluciólogo do Serenão, né? Quando ele vem e faz aquele toque para você, pode ter uma cirurgia de destino, que é reciclagem maior, mas quando o evoluciólogo coloca o toque, coloca o dedo em você, te dá uma extrapolação, isso às vezes é uma indicação da sua PROEX. Agora, visando a sua holobiografia, ou seja, vai abrir caminhos para você, né? Então, vale muito a pena a gente prestar atenção nisso. Muito bem. Pessoal, se vocês quiserem falar, por favor, tá? Eu vou falando aqui, já está acabando, mas eu vou falando, vocês podem entrar no meio para a gente discutir, tá? Nem toda extrapolação ela é positiva no momento que você está. Se fosse assim, a gente vivia só de extrapolações, os amparadores e evoluciólogos viriam aqui, dariam extrapolações para a gente evoluiria muito mais rápido. Só que não funciona assim. Tanto é que assim, a gente não tem extrapolação o tempo todo, porque às vezes ela não é benéfica evolutivamente, ou seja, não é útil, não é produtiva. Então, a primeira coisa é o seguinte, às vezes a extrapolação, ela pode, em vez de te ajudar, causar aquilo que a gente chama do estupro evolutivo. Ou seja, ela dá um passo maior do que a sua perna. E um exemplo disso são as paravisitações. Por que a gente não é levado para visitar a nossa Comunex de paraprocedência? Seria o máximo, né? Você vai lá, vê o ambiente que você estava, vê, às vezes, a equipex que você estava trabalhando, o que você estava fazendo, visitar, por exemplo, o paracampus do seu curso intermissivo que você estava. Imagina que legal. Você vai lá, você tem extrapolação, recupera um monte de coisa que estava estudando no curso intermissivo, volta para cá e faz a sua PROEX de um jeito muito melhor. Mas não funciona assim, né? Parece que não funciona assim. Por quê? Porque, às vezes, esse contato, em vez de te ajudar, vai te colocar para baixo, por mais paradoxal que seja, né? Você vai comparar o seu nível aqui, que você está exercendo, que às vezes não é tão bom, com o nível que você tinha que
você veio, né? A sua paraprocedência, aquilo que você se programou. Quando você bota um do lado do outro, em vez de te motivar, isso aí te, né, vamos dizer assim, deprime, né? Então, a gente não é levado para visitar as comunexes com muita frequência, não é levado para visitar a comunex avançada. Aqui na intrafisicalidade é muito raro isso, isso tem pensata do professor Walter dizendo que os amparadores não levam só em casos muito específicos, porque isso aí, em vez de ajudar, acaba atrapalhando. Uma outra coisa é quando a pessoa tem, isso é muito comum, né? A gente vê isso aí, vamos dizer assim, quem nunca passou por isso, né? Você confundir a extrapolação com o seu nível real. Então, você está lá num trabalho de assistência, ou você está na TENEPS, e aí vem um amparador super potente, acopla com você, acopla com a central extrafísica de energia, e você se acha uma usina bioenergética, né? Isso aí é comum até na história, aqueles médios de efeito físico, já ouviram esse caso, né? Que o próprio Mirabelli, né? Que ele fazia tanto efeito físico que ele achou que ele podia fazer o que ele quisesse. Então, ele atravessava a rua sem olhar para os carros, que ele acha que a energia dele ia abrir os caminhos para ele. E deve ter funcionado por algum tempo. Um dia ele foi atropelado e morreu. Então, é isso aí. O cara confundiu uma condição de extrapolação dele, no caso, com um nível evolutivo alcançado. A gente, às vezes, pode ter, então, está na TENEPS, vem um amparador, tem aquele acoplamento, você acaba a TENEPS. Em vez de você entender que aquilo foi uma extrapolação funcional do amparador, visando um trabalho, você acha que você é assim. Você é o top das galáxias. Né? Então, a pessoa confundiu ali um degrau, que é uma etapa, com o nível dele, que é o platô. Isso aí é bastante comum. Dá uma megalomania, né? E assim, a gente vai aprendendo, né, pessoal? Todo mundo, de repente, alguém já caiu nessa, e aí depois não cai de novo, né? A gente vai aprendendo com as experiências. Um outro problema, né, seria, por exemplo, aquele erro de interpretação da extrapolação. Então, você tem uma extrapolação e você, pelo seu passado religioso, pela sua condição dogmática, você considera e atribui aquilo a uma revelação divina, né, no passado, e ou até, às vezes, o serenão. Fala assim, olha, o serenão veio e me falou isso assim, assim, assim. Interpreta tudo errado. Aquilo era uma extrapolação de cognição, não tinha nada a ver. Outra coisa, o serenão não faz revelação para ninguém, né? Vamos combinar. Então, isso aí é um caso desse. Eu estava pensando num exemplo disso, né? Por exemplo, aquele caso lá do... eu esqueci o nome agora dele. Aquele que confundiu o Zéfiro com Jesus Cristo. Me ajudem aí. Swedenborg. Swedenborg, perfeito, né? Ele teve uma extrapolação parapsíquica, em que ele estava lá no quarto dele, teve aquele contato lá, no caso, com o Zéfiro, né? Com o CX, teve um fenômeno de ectoplasmia muito forte, aquela evidência dele abriu, ele viu, sentiu o negócio, e aí depois que acabou, ele teve um erro de interpretação. Ele falou assim, olha, me encontrei com Jesus Cristo, com Deus, e aí vou fundar uma religião. Aí, ou seja, isso é um erro de interpretação. Então, por isso que as extrapolações, elas têm que ser feitas, e são feitas, a gente sabe, né, pelos amparadores com muita parcimônia e muita inteligência e muito propósito. Vou só passar rapidamente aqui para algum tipo de técnica, né, extrapolativa. Então, o que facilita a extrapolação para a gente? Né? Se vocês quiserem completar, podem falar também. Primeira coisa que é colocado lá no verbete do DAC da extrapolaciologia é o seguinte, a extrapolação só acontece com quem está organizado. E é a organização máxima nos mínimos detalhes. Se você não está organizado, não está com as suas coisas mais ou menos assentadas, a extrapolação ela pode até se dar, mas ela passa batido. Você nem acha que é uma extrapolação. Então, a primeira coisa seria essa condição de você estar mais ou menos com a vida em ordem. Né? Isso tem a ver lá na frente com minimalismo. Minimalismo significa você deixar a sua vida num estado mais ou menos anti-ruído, uma certa entalpia, que é uma organização, uma confluência de objetivos, um alinhamento, né, pensênico, e aí isso acontece, uma extrapolação dentro de uma bola de neve, ou seja, a organização te ajuda na extrapolação, a extrapolação ela ajuda você a se organizar melhor, e não bagunça o seu micro-universo. Né? Existem também algumas situações ou cenários que você pode criar, ou mesmo se colocar, que ajudam a extrapolação, você a ter extrapolação parapsíquica. Por exemplo, um caso, né, a gente sabe, a docência.
Então, quando a pessoa começa a docência, o que ela vai fazer? Ela vai entrar dentro de uma condição de mini peça, né, assistencial, e ela vai começar a ter que lidar com um monte de aluno. Às vezes, a situação que ela vai lidar com o aluno é um pouco maior da capacidade que ela tem. Mas, por ela estar naquela condição assistencial, os amparadores dão um aporte para ele. Esse aporte é a extrapolação, para poder lidar com o assistido. Então, assim, a liderança é a mesma coisa, né? Quando você se coloca como líder, você, às vezes, está na sua mão situações que estão no limite da sua capacidade. O que os amparadores fazem? Então, dão um a mais, né? Vamos dizer assim, dão um aporte, uma extrapolação da sua capacidade parapsíquica para você lidar com aquilo. Assistência e saturação mental também é uma condição que você, quando entra no Holopensene e se satura, aquela saturação, às vezes, faz transbordar numa extrapolação. Uma outra coisa que ajuda na extrapolação é o seguinte: quais são as suas companhias? Elas são extrapolativas, ou seja, te puxam para cima ou te puxam para baixo. Se a gente vai só tomar chopp com o pessoal no final de semana, você vai ter uma extrapolação, claro, né? É um ponto fora da curva para baixo. Você vai no dia seguinte acordar, que é uma beleza, né? Não vai te ajudar em nada. Agora, tem a extrapolação das companhias evolutivas. Por exemplo, a CCCI é uma ideia dessa, né? O que é a CCCI? A comunidade CCCI. É uma ideia de você, dentro das suas companhias, se juntar com companhias que são evolutivas também, às vezes colegas de curso intermissivo, e isso aí, às vezes, são pessoas da sua equipex, que eram da sua equipe, que você trabalhou junto. Esse contato, ele vai criar uma condição propícia para você ter extrapolações, através da elencologia e da parelencologia. Então, aquele ditado, né? Junte-se aos bons, né? Então, assim, você pode se juntar aos bons, que não quer dizer que você vai deixar de conviver com todo mundo, pelo contrário. Às vezes, a maior extrapolação se dá no contato com o assistido, que está lá na baratrosfera, mas não só com o assistido, é porque você está com o assistido e chega o amparador junto. Alguns desafios, então, né? Uma coisa que eu pensei bem interessante, que eu acho que é o seguinte: olha, quando você vem aqui para a ressoma, que você tem um restringimento da ressoma, você era 100% de cons e você vem para 1% de cons. Assim, puxa, nunca mais vou ter extrapolação, né? Porque se eu estou sem vir para 1, estou perdido. Aí é que está, não. Às vezes, o esforço de subida, sabe? A força que você faz para recuperar cons, justamente é aquilo que faz você ter a extrapolação. Então, é um movimento, né? Assim, é um paradoxo. Você se restringe, mas no movimento de volta para recuperar cons, é aí que você tem extrapolação. A gente vê isso muito, né? A gente, quando está saindo, por exemplo, de uma reciclagem, ou quando a gente está numa situação muito difícil, é nessa hora que você precisa acessar o que tem de melhor de você. E aí você recupera cons nisso. Mega cons é isso, autoevocação do seu nível melhor intermissivo, né? Uma outra coisa também, última, que a gente usa como técnica pró-extrapolativa, é anotar as extrapolações, né? Então, o professor Valdo comenta no verbete a importância do diário da TENEPS, ou de um modo geral, o diário de experiências, de vivência sua, parapsíquicas, né? O fato de você anotar, você está incentivando e reforçando aquilo. Uma coisa muito interessante que eu queria falar é o seguinte: olha, o DAC, né, o DAC, ele tem um capítulo lá na introdução, uma seção na introdução, que o professor Valdo colocou 112 insinuações da evoluciologia, da serenologia. Aquele capítulo é muito importante, é uma das listagens, eu vejo, mais importantes da conscienciologia, porque lá o professor Valdo está colocando uma lista de extrapolações que ele teve. Então, é a lista de extrapolações pessoal. Ele tem uma lista, está lá, nesse capítulo, 112 insinuações. A gente pode fazer a nossa lista também, né? Quais foram as extrapolações que a gente já teve nessa vida? Extrapolação parapsíquica, mental somática, evolutiva, de nível evolutivo. Então, assim, eu pensando, eu me lembro de algumas que eu passei, né? Cada um tem a sua lista de extrapolações, que são os acessos, os arremedos para cima na escala evolutiva, aquilo que não é o seu normal, mas que você teve. Isso aí, a sua mega extrapolação, ela indica para você, primeiro, a sua localização, né, onde você está, e segundo, para onde você vai. Então, ela te dá os próximos passos. Se a gente tem muitas extrapolações numa certa área,
te indica qual é o ponto em que você vai para frente. Às vezes, te dá a sua abertura evolutiva através da sua lista de extrapolações. Muito bem, para terminar, então, só vou falar o seguinte. Aqui no verbete do Extrapolaciologia, o professor Valdo coloca como exemplo, né, para a gente ver na prática, o que significa isso tudo na prática para a gente, na nossa vivência. Ele dá o exemplo do mini-extrapolacionismo, como se fosse a primavera energética, né, e o cipriene. A primavera energética é aquele momento de exaltação do estado vibracional que te dá uma euforia. O cipriene é o ciclo de primaveras energéticas. Você não tem uma primavera energética só, um período, né, em que você está em estado de graça, vamos dizer assim, energético. Você tem um ciclo, né? Então, isso é uma extrapolação ainda. O maxi-extrapolacionismo top é quando você chega, então, na cosmoconsciência. A cosmoconsciência é possível dar com sem arremedos, né? Aqui, isso, sem dúvida, para a gente, ainda é extrapolação. Não é extrapolação para CL, mas para a gente ainda é. O próprio curso intermissivo foi o momento em que as consciexes alunas, ou seja, os intermissivistas, né, lá, tiveram as maiores extrapolações, as maiores para-extrapolações. Então, é um momento que você teve contato com o serenão, teve contato com o evoluciólogo, às vezes você foi levado no curso intermissivo para fazer uma visitação lá, como eu falei, na Comunex avançada, em outro planeta. Tudo isso você teve extrapolações dentro do seu padrão, porque aquilo não é o seu nível, mas eles te mostraram que está além, para você ver como é que o panorama é maior, né? A cirurgia de destino, que é o toque do serenão, do evoluciólogo, também o professor Valdo cita isso como mega extrapolacionismo. Então, justamente, não é uma extrapolação só por ela, que acaba depois que ela, né, termina. Ela te dá um norte evolutivo. É a cirurgia de destino, toque do serenão, do evoluciólogo. Existe também, em vez de você ter uma extrapolação, a gente pode ter também um ciclo de extrapolações parapsíquicas, né? Em vez de você ter um fenômeno que foge do seu comum, às vezes você tem uma série. Às vezes você tem um período inteiro em que você tem fenômenos parapsíquicos fora do seu padrão. Isso aí, segundo o professor Valdo também, indica para você a antessala da mudança de nível. Então, você começa a pensar, opa, alguma coisa está acontecendo aqui. Vou ficar atento que pode ser que eu esteja, né, sendo preparado ou esteja já em condições para mudar de nível. Isso aí acontece, por exemplo, quando a pessoa vai começar a TENEPS, né? Então, naqueles 6 meses da preparação da TENEPS, é muito comum ter extrapolações, isso é um amparador estendendo o tapete vermelho para você. Uma outra coisa, né, pessoal, que vocês devem ter visto, quando a pessoa, por exemplo, a pessoa mudou para Foz do Iguaçu, quem mudou para Foz, ou então a pessoa veio passar uma temporada, começa a fazer curso de campo demais, tudo começa a melhorar para ela. Ela começa a ter fenômenos que ela nunca teve. Isso é muito comum para quem veio para Foz, eu mesmo passei por isso, né? A gente, quando vem naqueles primeiros meses, tem um monte de experiência parapsíquica bacana, super legal, extrapolações, vê tudo, sente tudo, sai do corpo, depois passa, né? Depois de um mês passa. Então, é o tapete vermelho que os amparadores estenderam para você. Eu passei por isso, eu conheço muita gente que relata isso, né? Assim, puxa, caramba, no início, agora que eu estou integrado, parece que diminuiu, alguma coisa aconteceu, o que eu estou fazendo de errado? Eu falei, não é isso. Justamente, são as extrapolações dos amparadores. É o ciclo de extrapolações para te sustentar, para te dar motivação, para te mostrar o caminho. E aí depois eles falam, bom, agora você, beleza, já está andando, segue com as suas pernas, né? Te vira. E aí parece que os fenômenos parapsíquicos deixam de ser mais extrapolativos e você já entra e já fica no seu padrão normal. Algumas perguntas para a gente já embalar o debate, né? Será que são extrapolações? A vida crítica, né? Quem estuda a vida crítica, foi uma extrapolação dentro da sua holobiografia? Primeira pergunta. Será que aquele momento que você teve a vida, que você teve um saldo da FEP melhor e depois não conseguiu manter aquele nível seriexológico, aquilo foi uma vida extrapolativa? Quais são as extrapolações que a CCCI, de modo geral, não estou falando só em Foz, mas a CCCI promove para a gente, ou facilita para a gente? O que a gente pode aurir de extrapolações dentro da CCCI? Os megacons são extrapolações? Então, a gente falou, né? Eu acho que são. Muitos megacons para a gente hoje em dia ainda são extrapolações.
extrapolações. Não é ainda a recuperação total, é o arremedo do megacons. Aí você viu que aquele cons você já tem, agora se vira, vai se virar, vai fazer reciclagem, dá um jeito, porque aquilo lá você tem que recuperar. Para muita gente, né, a própria projeção lúcida, a pessoa ter aquela experiência de projeção totalmente consciente, que você vai para a cama, né, lá você faz o EV, faz a técnica projetiva, sente a saída do psicossoma com todos aqueles fenômenos, fica super lúcido fora do corpo, tem uma experiência, volta, sente a reentrada, abre o olho e anota. Isso é a projeção de consciência contínua, né? Isso é extrapolação para muita gente. Muitas pessoas já tiveram, eu já tive mais no início do que hoje, e eu tenho isso como uma extrapolação. Naquele momento é aquela coisa do tapete vermelho, né? Estava tudo aberto, agora eu tenho que me virar para manter minha consciência contínua, que não é fácil. Para muita gente, o próprio estado vibracional, até que ponto o estado vibracional maior, aquele, né, bem feito, ainda é uma extrapolação? A gente já domina o EV? Se a gente não domina o EV ainda é, em certo sentido, uma extrapolação parapsíquica para a gente. Para banho energético, né, que a gente fala bastante, a gente tem para banho normalmente, ele ainda já é comum, já faz parte da nossa sinalética do dia a dia, ou ainda é uma extrapolação parapsíquica? E a TENEPS? TENEPS pode ser ainda a primeira vez que a gente está fazendo TENEPS. Já pensaram nisso? A gente não pode dizer que ainda domina a TENEPS. Pelo menos, estou falando de mim, né? Muita gente já domina, claro, né? Se a pessoa tem OFIEX, por exemplo, TENEPS de 24 horas, significa que ela já domina a TENEPS. Mas, num certo sentido, pode ser a primeira vez que a gente faz TENEPS de alto nível. Ainda é uma certa extrapolação. A gente precisa consolidar isso. E o desassédio que eu falei? O desassédio ainda é uma extrapolação para a desperticidade. O desassédio ainda é uma extrapolação parapsíquica rumo à desperticidade. Quando a pessoa está no 50% da escala evolutiva, de fato, né, ela pode dizer que ela domina o desassédio. Até lá, são extrapolações. E aquela coisa, né, claro, vai ficando mais frequente, mas ainda não é uma realidade conquistada, dominada pela pessoa. Do mesmo jeito, a gente pode ter extrapolações, né, pessoal? Como semiconsciex, aquele dia em que você está todo aberto parapsiquicamente, que você sente tudo, né? Às vezes é um período da sua vida que você está com a parapercepção super aberta, é uma extrapolação já quase ali entrando no nível da semiconsciex. Mas a gente não sustenta isso, não consegue manter isso, né? A gente também tem experiências, né? Eu acredito que muita gente tenha também, aqueles momentos em que você se sente totalmente teleguiado pelos amparadores num trabalho de assistência. Então, você está ali e fala assim, não, nesse momento eu atuei como mini peça. Às vezes você está numa equipe de campo, de um curso qualquer, você está fazendo uma assistência mais importante, o amparador acopla com você, você se sente totalmente teleguiado. Isso tudo são extrapolações parapsíquicas, porque você consegue ter, mas você não consegue manter. Mas só o fato de você conseguir ter já é um ótimo sinal. Significa que você tem ferramentas necessárias para aquilo. A pergunta é, por que a gente não mantém? Né? Então, vamos discutir isso aí. Ok, pessoal? Vou tirar aqui, então. Vamos conversar. E quem quiser falar, pessoal, é só colocar o nome no chat aí e a gente vai organizando as participações. Mas como não tem ninguém com o nome no chat, se quiser falar agora, pode abrir o microfone e falar. Eduardo, eu estava pensando aqui, a gente pode ter uma extrapolação, seria uma parapsíquica, mas dentro da evolução evolutiva, para um nível que não seja imediato nosso. Então, eu posso ter uma extrapolação, né, interagindo, por exemplo, com o evoluciólogo. Exato. Meio de igual para igual, mas não sou nem desperta, nem cheguei ainda no nível de desperticidade. Não, eu acho que tem a ver, porque a gente, como eu falei, a gente já teve, né, Nilce? E eu tenho certeza que você já teve. Extrapolação de mini peça. Mini peça é teleguiado autocrítico, total, né? E nesse sentido, assim, a gente, né, de repente, ainda vai chegar lá mais perto, mas
naquele momento, naquele trabalho, naquele contexto, a gente atuou como teleguiado dos amparadores, do Max Mecanismo. Às vezes a gente está ligado até a evoluciólogo, né? Lembra que a gente falou uma coisa interessante, uma fala do professor Valdo, dizendo assim, todo autor da conscienciologia, né, que está fazendo uma escrita realmente boa intenção, uma intenção interassistencial, querendo realmente trazer alguma informação boa para os outros, de uma forma altruísta, tem aporte, tem assistência de evoluciólogo na hora da escrita. Então, o evoluciólogo não é uma coisa tão distante assim quanto a gente pensa. Depende do trabalho que você está. Nesse momento que você tem o acoplamento com o evoluciólogo na hora da escrita, isso para mim é teleguiado. Você está sendo teleguiado no seu trabalho de escrita, né? Então, mas é pontual isso. Uhum. É alcançável, mas ainda tem. Sim, Nilson, você, por exemplo, você que é da equipe veterana na equipe de SCP-2, né? Você não acha que tem extrapolações lá quando a gente participa da equipe? Tem bastante. Bastante, né? Tem bastante. E a gente sabe que a extrapolação, né? A gente sabe que a extrapolação, porque quando acaba o curso, você não é nada daquilo mais. Não. Assim, a sua realidade ali fica muito clara, momento, né? Assim como... Agora, sabe as minhas maiores extrapolações de SCP-2? Foi no primeiro curso que eu fiz como aluna. É o tapete vermelho. Percebi tudo, assim, sabe? Foi muito claro, coisas que eu nem entendia, e que depois era com o professor Valdo, ele ia falando e aquilo ia... Só que não tive mais, assim, sem gap, sabe? Não tive mais, nem como equipe. Muitos anos depois. É interessante isso também. Não, é interessante. Né? Eu acho que isso acontece muito, viu? Eu estou falando assim, no início eu tinha mais projeções, hoje eu tenho menos. Eu acho que eu tinha mais a assistência para ter projeção especificamente, né? Mas isso, por um lado, é bom, né? Isso, se você pensar no certo sentido. Ele já tem uma certa confiança de te deixar com as suas próprias pernas. Você não vai andar nem correr tão bem, mas já é uma certa confiança, né? Assim, a gente já não precisa de babá algumas coisas. Essa é a frase que Eduardo, posso fazer uma pergunta? Pode falar. Eduardo, eu estou escrevendo um verbete sobre sincronicidades. Eu queria que você brincasse, conseguisse, né? Aí, se possível, para dar uma clareada para mim. Sincronicidades com o tema ali de extrapolação, enfim. Qual seria uma extrapolação, talvez, das sincronicidades? Eu tinha até colocado isso, o tema das sincronicidades, no slide. Você tem toda a razão. Ele, para a gente, a sincronicidade, né? A sincronicidade em si, ela ocorre o tempo todo. Né? Ela, na verdade, nada mais é do que um reflexo de que as coisas estão interconectadas e estão. Muito bem. Agora, a percepção da sincronicidade por você, às vezes, é a extrapolação, a interpretação da sincronicidade. No seguinte sentido, a sincronicidade está aí. Quando você consegue fazer a leitura delas, isso é problema seu de megacons, sabe? Então, você conseguir é como se fosse uma sinalética, né? Você tem a sinalética fisiológica do seu parapsiquismo, que você tem sinais, de acordo com aqueles sinais, você tem um diagnóstico, toma uma decisão e vai, né? Isso é sinalética. E se você conseguisse interpretar os sinais do cosmos, que não são só seus? Isso é sinalética. Então, isso é interpretação da sinalética. Esse tipo de lucidez é extrapolação parapsíquica para a gente. Você vê, o professor Valdo conseguia fazer isso. Ele via uma placa, via um detalhe, via um som que aparecia, via um cenário que se formava lá no corredor de lucidez e falava, não, isso aí significa que isso assim, assim, assim. Isso é que essa cognição falta para a gente, né? E essa cognição é totalmente extrapolativa por enquanto. Beleza, obrigado. Vamos ver o que o pessoal fala. Diga lá, o que vocês acham das sincronicidades? Se ninguém falar nada, eu vou escrever um verbete sobre o diário de sincronicidades. Tá todo mundo convidado aí. Não sei quando que vou apresentar, mas o assunto de sincronicidades é bem
Na verdade, estou escrevendo bastante. E eu percebo que ela... Não, e é alheia. Eu percebo que dá para você linkar com a sincronicidade no sentido alheio. Tipo, você vê na outra pessoa. A outra pessoa nem está percebendo a sincronicidade que está acontecendo com ela. E você consegue perceber, né? Através dos estudos, enfim, né, da interpretação correta. Qual que é o tema do seu verbete que você falou? Eu vou escrever... Diário de sincronicidades. Diário de Diário de sincronicidade. Isso aí, aham. Bacana, muito, muito bom isso aí, né? Que justamente juntou o registro que a gente estava falando, que é um elemento que ajuda as extrapolações, né? Com a sincronicidade em si. Tem um verbete que vale a pena você ver, que eu estou pensando agora, que chama pangrafia grupocármica. Eu acho que é isso, né? É isso, né? Pangrafia Isso não... Que é o seguinte, justamente, em vez de você ter a pangrafia só em relação a você, você tem em relação ao grupo. É o que você está falando. Você pode observar sincronicidades em você, isso é uma coisa. Outra coisa é você observar sincronicidades não só em você, mas nos outros, né? Então, você entra na sincronicidade dos outros, você começa a ter... Isso é como se fosse uma seta de direcionamento, né, do grupo, das pessoas, do que você tem que fazer, da assistência, por exemplo, né? Já pensou, né, Tiago, em usar a sincronicidade não só para seu processo, mas para indicar o melhor caminho da assistência que você tem que fazer? Sim. Uma coisa é o parapsiquismo, você tem uma intuição, você tem um banho energético, isso é uma coisa. Outra coisa é a sincronicidade indicando o parapsiquismo para você. É um outro nível, né? Não, beleza. Obrigado, Eduardo. Cheguei agora, já tô querendo andar de janelinha, como dizem, mas assim, eu estava pensando na condição de sincronicidade como ao adentrar o fluxo do cosmos. E, ao mesmo tempo, eu fiquei pensando até que ponto a gente pode pensar na extrapolação como um contato com esse fluxo do cosmos também. No sentido de você adentrar um fluxo potente de né, energias, de uma holopensene potente, no qual você, de uma certa forma, consegue desencadear a partir disso vivências parapsíquicas mais avançadas, com extrapolações. Não sei se fez sentido, assim, mas pensei nessa relação de um fluxo pré-existente, sabe? De um fluxo positivo aí pré-existente de alto nível do cosmos, que está relacionado tanto essas sincronicidades quanto talvez as extrapolações. Vamos ver o que o pessoal fala, né? Mas eu penso assim, fluxo do cosmos é uma coisa bem bacana e avançada, né? Porque normalmente a gente está nadando contra o fluxo, né? Ou lateral, né? Se você é um rio, né? Você tem aquele rio que tem o fluxo do rio. Ou você está nadando contra, que é muito comum, né? A gente fazer. Ou você está nadando meio enviesado, não está aproveitando a correnteza. Entrar no fluxo do cosmos é ainda uma condição esporádica, pontual, extra para a gente. É extra, né? Se não fosse, a gente já estaria muito na frente na linha evolutiva. O que faz você ir contra o fluxo do rio? A primeira coisa óbvia, né? Anticosmoética, né? Então, quando você tem alguma atitude anticosmoética, você está ali criando um entrave. Você está causando uma turbulência nessa sua movimentação no fluxo do cosmos. Então, você tem razão. Andar nesse fluxo é uma extrapolação para a gente, né? E que a gente deve aproveitar. Quando a gente está, a gente tem que aproveitar. Às vezes, você entra no fluxo justamente porque o amparador está junto. Então, você está ali, vamos dizer assim, impregnado, né? Influenciado por aquele holopensene, a psicosfera do amparador, e ela está mais no fluxo. Se você se deixa levar por isso, né, de uma forma lúcida, você consegue andar melhor. Isso é o fluxo do cosmos, né? E isso é o teleguiamento, né? O que é? O teleguiamento é isso aí. Eu fiquei pensando, você falou de um ponto que também concordo, né? O próprio adentramento do fluxo ser uma extrapolação. Mas eu pensei que o contato com esse fluxo também provoca extrapolações, no sentido da gente começar a ter mais extrapolações a partir do momento que a gente está em contato com esse fluxo. Ok, entendi. Então, tipo, vem dos dois, né? Dos dois tem lados. razão. Nilce, quer falar? Posso falar? Eu penso assim, porque o fluxo do cosmos ele tem a ver com a cosmoética, com a gente estar alinhada à cosmoética no momento que tiver, porque a minha cosmoética ainda não é tão avançada,
mas dentro das condições ali no momento, tenho a possibilidade, né, de estar bem alinhado com a autocosmoética, e aí entra no fluxo do cosmos. Aí isso vai levar à auto-organização. E essa questão da auto-organização está lá que o Eduardo trouxe, né? É uma das técnicas dos requisitos, eu achei muito bom, né? Colocado isso, eu falei assim, é isso mesmo, né? Aí isso vai possibilitar as extrapolações. Eu concordo com o que a Bárbara trouxe, né? Nesse sentido, Nilce, a gente pode pensar a extrapolação como um processo natural no nosso processo evolutivo. Então, as extrapolações, elas precedem o nosso avanço na escala evolutiva, né? E a gente não tem, muitas vezes, porque estamos desalinhados, né? Desse processo, assim, aí patina e não consegue vislumbrar, né? Muito bom. Eu queria dizer... Fala, Cândido. Posso? Duas coisas. Uma sobre aquilo que o Tiago tinha dito sobre as sincronicidades. Houve aqui uma altura em que eu fiz aqui um texto e depois nunca mais peguei nele, sobre a sincronicidade. E eu tinha feito um grafo, não sei se sabem o que é um gráfico em que liga pontos, nós, não é? Liga nós. Eu tinha criado aqui algumas sincronicidades, que é aquilo que o indivíduo em si, na sua escala evolutiva, consegue ver, não é? Aquele que ele existe, mas ele não consegue ver, e ainda uma outra que era a sincronicidade que estava a ocorrer em termos de multidimensionalidade, não é? E ainda uma outra, eu penso que isto não sei se será possível, o poder ser criadora ou propulsora de uma sincronicidade que ainda não tinha ocorrido, ou seja, ser criadora de novas ligações e de novas... no fundo tem a ver isto com esta capacidade de extrapolações, que eu penso poderá ter a ver com a capacidade de nós criarmos ou co-criarmos novas realidades, coisas que ainda não existem. Não sei se será possível, não é? Mas tinha feito estas 4 linhas ao nível das sincronicidades, porque nós falamos muito das sincronicidades em relação àquilo que eu percebo, não é? Mas como o Eduardo disse, tudo está conectado, não é? Nós não percebemos nem metade, nem só uma pequena parte, não é? Agora, outra coisa que me fez lembrar esta parte das extrapolações é o ciclo do hábito, ou seja, como é que nós podemos aumentar, digamos assim, estas extrapolações. Isto tem a ver, penso eu, com o ciclo do hábito, não é? Que há um estímulo, depois há uma ação e depois há uma recompensa, e depois novamente um estímulo, a ação e uma recompensa. Não sei até que ponto é que estímulos é que nós poderíamos nos sujeitar, não é? As leituras, enfim, há várias coisas, mas talvez o Eduardo nos possa aqui ajudar, ou vocês, esses estímulos que nos poderiam levar a ter mais momentos de extrapolação. Não, posso falar o seguinte, que a extrapolação, ela sem dúvida, né, isso eu acho que é um consenso, ela acontece quando você está sendo desafiado por uma coisa além do que você tem capacidade. É aí que acontece a extrapolação. Se a gente está sempre atuando dentro da média, numa zona de conforto, não tem sentido algum ter extrapolação, nem sua e nem do amparador, né? Então, na verdade, a gente tem que se colocar aquilo que o Sovaldo chamava do fronte da batalha, né? Na linha de frente. Na linha de frente, você vai ter desafios maiores, por exemplo, a docência é um caso desse, né? A docência, a liderança, etc., a assistência, de modo geral, e nesse momento que você está lá na linha de frente, vai vir o aporte dos amparadores. Esse aporte é extrapolação, porque não é seu, é uma coisa que vem de fora, né? É um extra, né? Então, assim, eu vejo que isso tem uma frase para o Sovaldo, se eu não me engano, é na Tertúlia,
sobre esse tema, que ele fala assim, a melhor técnica, a grande técnica é a interassistência. Isso aí, né, certo. Agora, como é que você vai fazer a interassistência? Tem que ser uma interassistência grande, vamos dizer assim, de alto nível, ligada a TARES, porque aí você vai receber um aporte de acordo com o trabalho que você está fazendo. Mas, Eduardo, nesse sentido, eu fiquei pensando assim, ó, a gente até conversou sobre isso antes, né? Como a meta do investidor, por exemplo, aos 40, ser a entrevista com o Serenão. E a entrevista com o Serenão ser uma extrapolação. E aí eu fico pensando, existe então uma provocação para que a gente tenha um planejamento para a realização de extrapolações. Se é uma meta, então eu preciso de um planejamento para alcançar essa meta. Então, eu acho que tem relação com essa pergunta da Cândida, né? Como é que a gente planeja como meta uma extrapolação? Diga lá, Bárbara, pode falar. Como que a gente planeja? Não sei. Mas, Bárbara, pensando nisso que você falou, parece que todo maxi planejamento indexológico é a preparação para esse tipo de extrapolação do serenismo, não? Se você pensa lá, intelectualidade, vai chegar lá no maxi poliglotismo e falar linguagem do extraterrestre, né? Pede meia para comprar uma nave espacial. Você vê aquele tanto de coisa que você tem que fazer, eu acho que são os pré-requisitos e todos calcados no processo da interassistência, né? Que vai culminar, talvez, mais naturalmente com um contato desses. Não, faz sentido. E, assim, se você fizer direito, né? Se você aplicar direito essa técnica, é para quando você chegar aos 40 você ser capaz disso, né? Mas é engraçado, é legal para a gente pensar em outro sentido. Por exemplo, eu não sou inversora, eu não aplico a técnica da Invex, mas de uma certa forma, como eu não sendo inversora, posso também me utilizar das técnicas que a gente tem disponíveis hoje na Conscienciologia como forma de planejar extrapolações mais avançadas, né? Também é um... Todas as técnicas da Conscienciologia, elas, se bem aplicadas, levam à extrapolação, porque elas levam você a evoluir. Vai chegar um momento que você vai chegar na fronteira, né? E você vai ter que ir além. Esse momento do além é o momento da extrapolação. Então, assim, eu penso assim, né, Bárbara? Eu não me preocuparia em pensar em extrapolações. Eu me preocuparia em fazer mais do que eu posso agora, de assistência, de lucidez, etc, etc, etc. Né? A extrapolação, ela vem naturalmente. Se vem de você ou vem do amparador, também não te interessa muito, né? Vem de onde vier. Mas o fato é o seguinte, se você está lá, vamos dizer assim, na linha evolutiva, no avanço evolutivo normal, eu acho que todo esse assunto que a gente está conversando hoje de extrapolações, ele é natural da evolução. Não tem como não ter extrapolações, não é? Porque você vai começar a ir para cima, você não conquistou, então vai voltar, é assim, não tem uma evolução que seja totalmente linear, né? Você sempre vai e volta, vai e volta, vai e volta. Ela é uma consequência, mas ela pode servir de uma métrica, porque numa métrica no sentido de a gente avaliar até que ponto a gente está estagnado ou a gente está andando, né? Não, isso tem toda razão, é uma métrica, tem toda razão. Agora, em termos de planejamento, né, talvez a gente planeje o processo interassistencial, a gente planeje reciclagens, né, e a extrapolação vem fazendo parte do processo. A Nilce está colocando alguns comentários aí, acho que é sobre isso, né, Nilce? Fala aí, gente. É que eu fui pensando no que vocês estavam falando, mas para não interromper, eu fui escrevendo ali. Fala aí com a Pode gente. vir assim, de uma maneira que você não está pensando em ter extrapolação, mas está se empenhando em algo, né? Está querendo ir além, aí acontece. Eu acho que, assim, vamos supor que você começa a docência, você vira professor. Não tem como não ter, se você está, né, vamos dizer assim, fazendo tudo certinho e tal, está se esforçando, não tem como não ter extrapolação na docência. Outra coisa, a Nilce agora é coordenadora da CONS. Não tem como não ter extrapolação na coordenação de uma IC. Por quê? Você está ali, você está, vamos dizer assim, é inteligente os amparadores investirem em você. Se a gente sabe receber isso, né, Nilce? Se a gente é um bom receptáculo para isso, isso aí é um celeiro de extrapolações. Então, a técnica para extrapolação se coloca em situações de limite.
né? Do que se você está à frente, você vai ter um desafio. Nesse desafio, as extrapolações vão acontecer. Agora me surge uma dúvida, assim, do que chamar de extrapolação. Porque tem extrapolação aquilo que é grandioso mesmo, diante da minha experiência, inesperado, né? Mas tem essas situações, acho que mais cotidianas, assim, conforme você falar, dentro de uma função, né? Que de repente está disponível ali, está querendo uma solução e vem aquela ideia clara, espontânea do que é para ser feito. Eu não sei se isso é uma extrapolação no sentido de que aquilo ultrapassou tudo que eu tinha raciocinado antes ou procurado, enfim, então é uma extrapolação. É uma dica, né, na verdade, de concierges, amparadores que está passando para a gente. Não, mas, por exemplo, você pode... Isso é uma extrapolação mental somática, né? Pode ser ideia, pode ser um vercom, ok. Mas uma outra coisa, por exemplo, vamos supor que você está dentro de uma questão de liderança com um grupo, né? E aquele grupo, como todo grupo que a gente conhece, fora ou dentro da si, tem conflitos. Às vezes, você, naquele período, vai ter um aporte parapsíquico em que vai te levar mais perto da desperticidade. Sabe? Você vai se sentir, nossa, isso é paratecnologia, às vezes sei lá, alguma paratecnologia, né? Às vezes é uma macrosoma que você mesmo recebeu para poder te ajudar. Isso é a extrapolação que vem parapsíquica. E só funcionou em você porque você se colocou naquela situação. Tá, compreendi. Você compreende o contexto grupal ali, além do que está... Compreende e suporta, né? Vamos dizer assim, é como se fosse, eu vou dar entre aspas, é um macrosoma temporário. Naquele período você está turbinada, maceteada. Outra coisa, às vezes eu digo muitas vezes, né? Você numa situação dessa, você tem mais projeção lúcida, né? Para que você tenha mais contato, para que eles tenham mais acesso a você. Você pode entrar numa condição de descoincidência virgem, que você fica mais sensível para tudo que acontece, né? Isso eu estou dando exemplo, vou dar um exemplo do curso de campo, né, Nilson, do SCP-2. Quem da equipe de SCP-2 sabe, por exemplo, quando você entra no campo, que você está na função, você fica extremamente atento aos detalhes, mesmo sem querer, não é? Assim, tem uma fita que vai cair lá no teto, você olha para o teto e fala, nossa, aquela fita... Normalmente você não olharia nem para o teto. Isso é extrapolação e é parapsíquica, porque a sua sensibilidade, de modo geral, ela está aumentada, você está super, hipersensível, né? Isso aí é extrapolação funcional dentro do trabalho que você está fazendo. Agora, pode acabar o curso de campo, né, Nilson? E você fala, bom, agora eu quero... isso aqui eu não quero largar a mão. Vou ficar atento, vou aproveitar esse momento para incrementar o meu parapsiquismo de modo geral. Não quero perder isso. Não quero devolver o que me emprestaram. Eu acho que seria o ideal, né? Mas aí depois você volta em outras condições mas alguma coisa a gente todo o campo propiciou, né? Aí... Depois de anos na função de equipe de campo, etc., alguma coisa daquilo fica com você. Porque você aprendeu, né? Também a gente acaba aprendendo, né? A gente acaba aprendendo. Não, eu ia comentar que eu acho válido, inclusive, a extrapolação como um fragmento, ou assim, um dado de autopesquisa, no sentido de, a partir do momento que eu tive a extrapolação, de avaliar de fato, o que eu tenho ali de talento já desenvolvido, que possa favorecer ou que possa me ajudar a desenvolver para chegar àquela condição como condição fixa, né? E aí entra o processo da autopesquisa como fundamental, não só na identificação das extrapolações como tal, mas no aproveitamento de fato dessas extrapolações, né? Porque a gente vai avaliando o que ali eu já, né? O que eu preciso para chegar nessa condição como uma condição fixa na minha manifestação? O que falta?
O que eu ainda não tenho, já que isso é uma extrapolação, tá? Então tá além das minhas condições atuais, né? E aí a gente vai avaliando e traçando formas do nosso processo evolutivo mesmo, de se desenvolver para chegar nessas condições mais avançadas. Eu fiquei pensando aqui, Bárbara, quando você falou isso, né, que a teática é 1% de teoria e 99% de prática, né? Talvez a extrapolação siga a mesma lógica, né? É 1% de extrapolação e 99% de suar atrás da direção que foi apontada, né? Eu acho Aproveitar o... muito didático na TENEPS, porque na TENEPS é assim, a gente começa a TENEPS, aí vem um amparador, segura no colo, fala assim, ó, é assim que é a TENEPS. Eu acho que todo mundo que começou deve ter vivenciado algo similar, né? Aí a gente tem aquela TENEPS surreal, boa, tal, aí passa uns dias, a gente assim, o que aconteceu? Que a minha TENEPS está ruim desse jeito. Aí vai lá, agora é por você. Agora você vai ter que se desenvolver para chegar naquela condição que você se venceu, né? E aí é uma técnica que a gente está aplicando a TENEPS. E aí a gente tem todas as ferramentas nas mãos para a gente chegar. Agora, vamos suar a camisa? Vamos se desenvolver para chegar nisso, né? Então, eu acho que a TENEPS ela é muito didática nesse ponto. O Pedro Siqueira, ele colocou um comentário aqui, assim, ó, uma pergunta, na verdade. A sincronicidade é a resposta dos nossos questionamentos? Pedro, você pode abrir o microfone e falar um pouquinho mais dessa pergunta para nós, por favor? Não sei se ela estava em algum contexto específico. Boa tarde a todos. Eu li isso em algum lugar, não como uma pergunta, mas como uma afirmação. E eu gostaria que vocês pudessem ampliar essa ideia. Bom, posso falar aqui, depois aí o pessoal complementa, né? Então, eu acho que vai muito na linha, Pedro, daquilo que a gente estava comentando, né? Quando você tem uma atitude, alguma coisa, ou tem uma dúvida, aquilo gera uma repercussão nesse negócio que a gente chama de maximecanismo, né? A resposta vem no sentido de fatos e para fatos, né? Tipo assim, você cutuca e vê o que acontece a resposta. Essa resposta, às vezes, é a sincronicidade. Então, a gente pode usar isso como uma resposta aos nossos questionamentos, no sentido da gente saber interpretar a linguagem da sincronicidade das coisas. É uma linguagem, né? Você tem que saber ver, né? Tem que saber interpretar. Se a gente começa, igual a sinalética, se a gente aprende a interpretar essa linguagem, a gente tem a resposta aos nossos questionamentos. Isso aí eu acho que é essa frase gostei, viu? Eu nunca tinha visto, não, mas achei bem interessante para a gente pensar sobre isso. Alguém quer falar, pessoal? Eu estou pensando aqui, Eduardo, Pedro e todo mundo, né? Porque assim, acho que a gente está falando dessa sincronicidade num contexto pró-evolutivo, positivo, né? Em que a gente está cercando todas essas condições, mas podem ter sincronicidades que são patológicas, né? A gente pode fazer uma pergunta se a gente está totalmente obnubilado, com dificuldade de perceber as coisas. Quais são os parafatos que eu estou percebendo à minha volta e que respostas são essas, né? Eu posso ter respostas, mas são boas respostas, né? São respostas que me levam para frente ou respostas que me mantêm no mesmo lugar que eu estou? Então, eu concordo muito, Eduardo, quando você falou de saber interpretar. Porque saber interpretar uma sincronicidade, além do fato que aconteceu, é a leitura do contexto, né? É ver o que está acontecendo com você, é ver o que está acontecendo à sua volta e como é que aquele fenômeno que você identificou ali, vivenciado, ele tá se encaixando. Eu não sei se faz sentido para vocês. Se eu puder comentar, eu estou escrevendo um segundo verbete que é a linha sincrônica. Entra em sincronicidade com o que a Cândida falou. É como eu percebo que a sincronicidade tem muito a ver com ortopensenidade, ou talvez até o Mater Pensene. Eu não sei meu Mater Pensene ainda, por isso que eu coloco como suposição, né, obviamente, né? Mas é uma questão, assim, de você estar sempre reto no pensamento e aquilo parece que o universo, enfim, o Max Mecanismo, né, enfim, daí cada um vai ter sua palavra. Ele conflui para você entender a mensagem. E a linha sincrônica que eu digo não é para o menor, vamos dizer assim, a menor linha é ligação de 2 pontos, né? Só que ela pode ir além. Pode ser 7, 8, 5, 4
pontos de sincronicidades que entre si têm ligação. Eu percebo sincronicidade geralmente pelo fato de eu estar nos primeiros 6, nem é 6 meses da TENEPS, tá? Esses 6 meses da TENEPS é para quem não é inversor, porque quem é inversor, o tempo das 6 meses se alonga. Acho que tô 8 ou 9 meses na TENEPS e eu ainda estou sofrendo bastante ainda, com questão de assédio. E eu tenho muito mais assincronia, que é a sincronicidade patológica, do que sincronicidade, pelo fato de eu estar nos primeiros meses da TENEPS. E, enfim, essa linha sincrônica que eu voltando ao assunto, eu percebo que, no meu caso, ela está sendo mais patológica. Infelizmente, né? Mas uma hora vai ter a viragem, né? Obviamente, espero, né? Mas a linha sincrônica é isso. É você ver uma sincronicidade, você conseguir ver a outra, e muitas vezes, eu escrevi no verbete sobre retrosincronicidades, que é uma coisa que aconteceu talvez 2, 3 dias, que você liga com a sincronicidade atual. Daí você entende aquela, entende essa, e pode acontecer uma futura. Daí vira uma linha sincrônica. Daí voltando ao assunto. Mas é o modo que eu percebo, né, dentro dos meus estudos, de tentar compreender as sincronicidades. Se o Eduardo quiser complementar. Você está falando isso, interessante essa abordagem, viu, Tiago? Eu estou pensando aqui no corredor de lucidez, né? A ideia do corredor de lucidez é essa, né? Uma coisa é você ter uma sincronicidade, outra coisa é você ter várias sincronicidades, outra coisa é você ter várias sincronicidades, todas elas convergindo para um objetivo só, e normalmente um objetivo assistencial. Quando você tem esse panorama, esse cenário que é sincrônico de várias formas, né? Aí você tem essa resposta que ele está falando, que o Pedro está falando, acho que tem tudo a ver, né? Então, você, dentro de um contexto assistencial, começa a pipocar sincronicidade, você vê um cenário sincrônico, às vezes essa sincronicidade tem a ver com a geometria, às vezes tem a ver com outros aspectos, e você fala, não, isso aqui é um corredor de lucidez que eu estou e está me indicando isso assim, 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 né? Isso é o corredor de lucidez, isso é top. Isso aí é a sincronicidade potencializada ao máximo. Eu tenho a última linha sincrônica que eu tive com ponte. E o que para mim chancelou a sincronicidade da ponte foi ontem eu vi no jornal e sincronicamente passei na frente da TV na hora do jornal, estava passando sobre o que a ciência conseguiu identificar 100% o genoma humano, né? Eu recebi um banho energético. Não sei onde que vai dar isso, na verdade, não é minha área também, mas enfim, percebo que há alguma coisa ali. Eduardo, eu vou ter que sair porque eu tenho um compromisso agora. Desculpa, mas infelizmente. Okay, te agradeço, mas você contribuiu bastante com as ideias. E outra coisa, a gente isso. quer ver o seu verbete, viu? Bacana. E a sincronicidade, na verdade, não só a assistência, enfim, a nossa vivência, ela se intensifica com atitudes mental somática. Se a gente escreve, potencializa também bastante. Eu percebo isso. Quando eu estou escrevendo, parece que aclopa mesmo. Enfim, mas obrigado. Valeu? Tudo bom para você, Eduardo. Eu vou ter Obrigado, que ir, Thiago. tá? Tudo bom. Nada. Eu vou chamar aqui a Isoé, que ela me mandou ali no WhatsApp sobre sincronicidades. Eu vou chamar ela daí, tá? Okay. Tiago, olha, eu já agora que tu falaste no genoma humano, posso-te dar um livro para aí que eu... Não é minha área. Não vai adiantar. Mas pode ser que seja... Ela tem uma autora brasileira, Maiana, chama-se Genética, ou seja, ética. Reparem que a palavra genética tem ética. Eu nunca tinha reparado, verdade. Maiana Zartes, pode ser que faça sentido. É um livro espetacular. Ela é brasileira. Eu vou marcar aqui, peraí. Só um pouquinho. Nunca tinha reparado nessa questão da genética ética, e daí ela deixou bem destacado ainda, né? Exatamente. Muito bom o teu livro. Qual que é o nome da autora? Ela é brasileira, chama-se Mariana Ela é bem conhecida aqui no Brasil. Zartes. Z-A-T-Z. Beleza, então. Eu vou ter que ir, tá? Mas bom estudo para vocês e até semana que vem. Valeu, Thiago. Obrigado. Tchau. Valeu, Thiago. Tchau. Uma coisa que eu queria ver, pessoal, até aproveitando a Nilce aí, é o seguinte, existe, Nilce, eu acho, uma relação forte entre as extrapolações e as reciclagens, né? Então, assim,
o que eu vejo assim? Quando você tem uma extrapolação, ela é aquela coisa da amostra grátis do que vem à frente. Para você conseguir alcançar aquilo, você já sabe que você tem condições, né? Mas para você conseguir realmente adquirir aquela condição, vamos supor, na extrapolação parapsíquica, para você conseguir aquele parafenômeno para você produzir, você tem que fazer uma série de reciclagens, né? Então, a extrapolação, às vezes, indica para você a reciclagem que você tem que fazer à frente, né? Sempre, sim. Outra coisa, se você tem uma coisa que o professor Valdo falava, Nilson, se você tem uma extrapolação, você tem que prestar atenção no que ela está querendo te dizer. Qual é a mensagem do fenômeno? Não é a extrapolação por si só, né? Ah, bacana. Mas ela tem uma indicação aí que isso que às vezes leva para a reciclagem e para a conscienciometria também, né? Você sabe que eu fiquei pensando nisso quando eu estava lendo o seu paper, que tem lá o verbete extrapolacionismo, e na fatologia tem um item que é o extracom magno pessoal. Aí até se pudesse expandir um pouco, né? Porque esse conceito de extracom magno pessoal, né? Aí eu fiquei pensando assim, aquele com extra, né? Mas é um extra que você, né? Eu entendo assim, né? Queria o conceito de vocês aí, que são mestres em megacons. Mas o extra seria aquele que não tem, que você não tem ainda, ele vem. Mas se ele vem, é porque você tem requisitos já prévios para poder assimilá-lo, né? Ou incorporá-lo. É isso? Você lembrou bem, o extra Aí entraria na reciclagem, né? Enquanto para neossinapse e tal. O extracons é o cons da extrapolação, você tem toda a razão, é bem lembrado, inclusive. Acho que faltou reforçar isso aqui, né? O extracons é o cons da extrapolação, é aquilo que vem de adendo, né? O que vem de fora, que você não tem e que veio para você. E aí, para você incorporar esse cons no seu inventário de lucidez, aí você tem que fazer reciclagens. Qual a reciclagem? Às vezes é o que falta para você produzir aquilo por você, né? E não só pelo amparador, por exemplo, pela condição que você está. O que falta para você fazer isso, né? Vamos supor que você tem um parafenômeno, você tem uma projeção, nunca teve projeção. E aí o amparador vem e te dá aquele banho de lógica, você tem uma projeção lúcida. Isso muda a sua vida, faz um monte de reciclagem, né? Você reposiciona a sua vida toda. E aí, depois que você teve isso, você tem que pensar assim, bom, esse negócio é interessante. O que eu preciso fazer para produzir projeções lúcidas? E aí tem todo o caminho, né, que a projeciologia mostra, né? E aí, nesse caminho, tem uma série de reciclagens que você vai ter que fazer. Várias coisas novas. Várias, para chegar lá. Mas que pode ser que, enquanto consciex, tenha... Bom, claro, né? Como consciex, mais facilidade de chegar àquilo. Eu já tive uma extrapolação assim, mais mental somática, de compreensão, né? Dentro de um processo lá com consciex mais avançadas, e de compreensão de um contexto que na hora aquilo sim me fez maior sentido, eles explicavam, tá? O que era a situação? Eu estava num processo de fazer treinamento para SP1. Eu ficava pensando, mas como que, né, pega assim e compreende o contexto ali da pessoa e tal, né? E aí, quando foi à noite, né, durante esse curso, assim, aí eu tive uma projeção, estava numa sala toda envidraçada e tal, e tinha umas consciências que me mostravam dentro de um cálculo matemático de matrizes combinatórias, né, todo um processo de entrelaçamento entre as consciências ali, e isso também gerava a própria
questão do planejamento das ressomas, das probabilidades de encontros e tal. E à medida que ia me explicando isso, eu ia entendendo claramente aquilo. Embora seja um assunto assim que, para mim, assim, análise combinatória, matriz, tá, isso daí já nem está mais no meu holopensene, né, da matemática e tal, e também não é assunto que eu aprofundei. Eu não tenho capacidade, assim, depois, intrafisicamente, de recuperar aquela explanação e de explicar tão bem. Eu precisaria pegar livros e livros e entender aqueles cálculos. Não, você tem toda a razão, né? Isso é uma extrapolação cognitiva, isso é a questão da expansão da consciência, né? Expansão da consciência. Pois é, mas aí eu não sei, lá na assim, frente não é... Você sabe o que eu vou te falar, o que eu acho assim, na minha experiência, né? Isso acontece comigo, já tive algumas experiências dessas também, Nilson. Exatamente isso aí, me mostrando coisas avançadas em relação à ciência e conscienciologia, relacionando ciência e conscienciologia. Na hora eu achei que eu tinha entendido muito, né? Depois eu volto assim, cara, não tenho nível para entender isso aqui agora. Mas eu acho que isso aí, eu fiquei pensando, isso aí, na minha percepção, é o pessoal do curso intermissivo estudando. Eu acho que eles estudam, essa é a minha interpretação, eles estão estudando coisas que relacionam a linha de conhecimento deles com a conscienciologia, com a evoluciologia. E aí, só que isso aí é muito específico, né? Então, às vezes, é interessante pegar uma pessoa que esteja ex-intermissivista, que tenha esse sinapse também, ou parasinapse, não interessa, né? E, sabe, fazer um diálogo assim, com eles. Então, eu vejo que isso acontece... Um treino, né? Um treino. Exatamente, tipo assim, como é a sua interpretação? É uma troca, né? Um debate, né? Vamos dizer assim, é um debate, né? Assim, com você, que é intermissivista, ex-intermissivista, que é da área de matemática. Então, ele está pegando e mostrando, trocando uma ideia sobre o que ele está estudando. Que, às vezes, é aí que ele vai ver a dificuldade que ele vai ter, por exemplo, em trazer essa Verpom para cá, para escrever. Isso já percebi comigo, tá? E, assim, é porque a gente, às vezes, vamos supor, né? Eu acho que a minha linha de passado é muito na área da física. Mas, hoje em dia, como eu sou engenheiro, eu não entendo física a fundo, não sei fazer isso, né? Mas, de algum jeito, talvez eu seja um bom interlocutor extrafisicamente. Isso é um bom teste, né? Não sei, eu estou dando... isso é o que eu já percebi comigo. Pode ser, mas é curioso, né? É o curioso, né? Agora você vê como é que é difícil, né? O cara lá com megacons, fazendo interrelações, interessante esse negócio da matriz que você falou, né? A matriz tem tudo a ver com as interações interconscienciais de grupo. E o que sai daí é o resultado. Assim, existe uma matriz que cria um holopensene grupal, né? Então, você tem razão. Agora, imagina o cara pensando isso lá no curso intermissivo, super mega cons, fazendo a relação daquilo que ele estudou. Às vezes, o cara é um matemático do passado, né, importante, fazendo relações, o cara quer juntar a área que ele sabe com a área que ele está aprendendo, que ele acha legal. E não tem como fazer, porque é difícil. E é difícil tanto lá, quanto quando ele ressomar aqui. Né? E outra coisa, Nilson, só para terminar, que a gente sabe o seguinte, né? Às vezes a pessoa foi um grande cientista do passado, naquela condição em que ele passou a vida inteira se dedicando àquilo. Quando o cara vier do curso intermissivo agora, ele vai ter que se dedicar às reciclagens, à recomposição grupocármica com a família. Então, não tem mais essa moleza de passar a vida inteira se dedicando a uma ciência. Não tem mais. Então, assim, o tempo dele, quando ele rendia 1000 dentro da área da matemática, agora ele vai render 10. Porque os outros 990, o cara vai ter que se dedicar a um monte de coisa de reciclagem. Então, esse é o problema do pessoal do passado. Eu vejo que isso aí é um problemão. A solução para isso, eu acho, é abrir mão disso. Isso já não, talvez, né, estou dando minha opinião, talvez já não seja mais prioritário agora. Né? Tem outras coisas que a evoluciologia aponta que são, às vezes, mais importantes do que todo esse cabedal conceitual aí. É o mais pró-evolutivo, né? Aquilo que ficou para trás, não aquilo que já fez. Muito em vez da matriz, é a interassistência que é mais importante agora. Pois é.
Entender aquelas variáveis. Nisso aí, Nilson, que você falou e que você falou também, Eduardo, porque pensando no evoluciólogo, o que ele faz é mais ou menos isso, né? Vai ver todas essas variáveis possíveis, como elas se relacionam e quais as melhores probabilidades para que todo mundo fique bem. Por isso que o evoluciólogo é o grande paramatemático. Você tem toda a razão. Isso aí paramatemática, é isso, né? Tem uma, não é assim, aleatório. Pega fulano, tem todo um negócio minucioso né, dessas variáveis, dessas combinações, e qual é a melhor solução que sai ali. Pois, e aí pensando nisso, né, assim, matemática é uma forma de linguagem, né? Quais será que são as linguagens possíveis para fazer essas combinações que o evoluciólogo consegue fazer? Aí eu fico me perguntando, às vezes, se entender essa linguagem matemática vai ser fundamental para fazer isso, para ter clareza de como organizar essas variáveis. Porque eu acho que muita coisa a gente faz de forma intuitiva, que a gente vai sentindo, vai captando, e muitas vezes inspirações. Mas como será que é a gente elaborar esse processo? Isso que é extrapolação para nós, qual que é o caminho qual será que é o caminho que a consciência faz para dominar esse processo todo e ajudar essa coisa a funcionar desse jeito harmônico? Você sabe, Lilian, eu estou pensando aqui numa... Pode falar, Isoé, depois eu falo. Eu estava me lembrando dessa fala da Nilce aí, que ela colocou como sendo essa paramatemática do evoluciólogo, de junção das peças, né, no mesmo ambiente. E lembrei da Semana Paracientífica, que você coordenava e juntava os grupos e agrupava as pesquisas e o desenvolvimento mental somático. Será que esse daí já não era um exercício de pré-evolucióloga nessa vida aí, Nilce? Pode ser, acho que os trabalhos que a gente faz, assim, né, que tem grupos, pode ter, né, mas é tudo de uma maneira assim, né, meio rudimentar, né, com o que tem, o que aparece, aí eu vou vendo ali o que consegue, de repente, associar de um com o outro, não tem nada assim, sabe? Eu vejo assim, bem limitado, né? Talvez já mais nessa linha mesmo, né, da intuição, que é meio automático também, né? Pode ser que seja intuitivo, inato, ou até um acesso sem muita não conhecer a técnica, né? Mas pode ser que tenha uma técnica e pensando nisso. Pois é. Agora, por exemplo, mesmo que a gente não entenda, né, Nilson, nesse seu caso que você trouxe para a gente aí, mesmo que você não entenda a modelagem matemática necessária para fazer isso, mas o fato é que a ideia que foi passada para você, isso aí é a cons que você acrescentou, né? Então, assim, você pegou o núcleo da questão, você pegou a ideia do negócio, entendeu? Como que o cara vai modelar? Eu acho, sinceramente, eu acho secundário, né? Agora, nesse momento, né? Então, assim, a ideia que foi passada para você, você está expressando muito bem em palavras, mesmo sem usar matemática. Isso que a Isoé fala, eu concordo, assim, todo trabalho que a gente faz de grupo, e a evolução caminha para o grupo, tem que caminhar, é inevitável caminhar para a expressão grupal, de liderança, etc., é um trabalho de pré-evoluciólogo, né? E é um trabalho de juntar as potencialidades. A gente, cada um faz na sua área, né? Cada um tem sua área, mas, de fato, a gente acaba trabalhando com isso mais cedo ou mais tarde. Quando a gente faz assistência, né, a gente tenta fazer desse jeito. Então, eu acho que, assim, isso aí tudo está muito convergente com esse assunto da extrapolação, né? Você vê, é uma coisa que a gente não alcança, é uma ideia avançada, e o que você traz para cá é o núcleo do conceito. Não interessa muito a forma é secundária, né? Mas essa ideia que você trouxe mudou com você, tanto é que você está falando aqui, isso aí fez você pensar. Acho que o aprendizado é o seguinte, eu tinha também, assim, muito... Assim, como é que o evoluciólogo
consegue juntar em tantas vidas que a gente teve e tal, quem vai ser o pai, quem vai ser, né? Quem vai conviver com a gente, esse grupo karma e tal, assim, deve ter uma super memória para poder fazer isso. E o que me ficou é assim, não precisa ter essa super memória. Existe algo, né, bem coordenado, lógico, dentro de uma lógica, de uma expressão, né, para a matemática aí, que a solução sai, a solução acontece. Mas, sim. Nesse nível, né, eles devem trabalhar com um nível cognitivo superior ao que nós temos aqui na intrafisicalidade. E dentro desse nível superior também eles vão usar atributos conscienciais que nós não usamos aqui. E aí as coisas provavelmente se encaixam todas. E eles têm recursos também, alguns recursos para a tecnologia, né, de apoio, né, que são os bancos de dados, que contêm todas as informações. O evoluciólogo não precisa saber, ele não precisa ter toda a sua FEP na cabeça dele. Certo? Tanto assim que existem esses bancos de dados. Senão não faria sentido. Se o evoluciólogo tem tudo na cabeça dele, para que ele precisa de um banco de dados que pode ser acessado, inclusive, por nós extrafisicamente? Certo? Então, ele tem o apoio desse banco de dados. Se for necessário estudar, o caso do César ali, que está precisando de resolver um problema, ou vai ser transmigrado, né? Então, eles vão lá e pegam, eles sacam ali a minha ficha evolutiva para estudarem. Certo? Então, tem toda uma dinâmica aí que torna isso possível. Tá? Isso aí a gente deduz analisando as diversas projeções, né? Os conhecimentos que nós já temos aí na conscienciologia, dá para ver que o processo parece ser assim. Agora, a questão da matemática me parece ser a mesma linha, né? Dificilmente a consciência livre vai ficar fazendo cálculo matemático integral, derivada, tensorial. Eles não vão fazer isso. Eles, no processo cognitivo deles, eles conseguem fazer todo o processamento matemático, mas de uma forma que a gente nem consegue conceber. Agora, conforme a gente vai descendo isso, né, aqui para a intrafisicalidade, nós não temos outro recurso senão usar nossas matrizes, né, e nossos cálculos para a gente poder fazer o mesmo que eles fazem lá, porque a nossa capacidade cognitiva matemática, digamos assim, é muito restrita. Então, a gente tem que reduzir isso num nível que a gente consiga entender. E conforme você vai crescendo, você vai extrapolando, trabalhando com outro nível cognitivo e as coisas acontecem da mesma maneira. Provavelmente é assim que as coisas acontecem, nas diversas dimensões. Mas eu tive um extrapolacionismo desse com matemática, em que eu era um livro sobre... tinha essas fórmulas assim de derivada e tal, e probabilidade. E a Consciex me falou que era para aumentar a minha cientificidade. Aí eu olhava para todas aquelas fórmulas, aqueles cabedal de informação, eu fui arquitetura, a gente estuda isso, mas a gente deixa de usar quando se forma, né? Ainda mais hoje em dia com tecnologia de software. Mas nesse caso, quando eu fiz o mestrado e eu trabalhei com população de baixa renda e tal, eu senti o campo daquele livro que eu tinha lido no Extrafísico, que tinha coletado aquelas informações de que aqueles estudos de probabilidade estatística eu estava usando naquele momento. Então, dava para sentir assim que qualifica alguma coisa. Você não sabe direito toda a lucidez daquele livro que eu para li lá, mas, de certa forma, cria campo de cientificidade. Eu acho que pode ser isso que aí a Nilce consegue fazer tão bem. Assim, eu acho que esse trabalho aí da Semana Paracientífica, já vi várias, assim, acompanhei várias, e ela faz muito bem, assim. Pode ser isso. Agora, Nilce, do ponto de vista do matemático do passado, a extrapolação é justamente sobrepairar a matemática, conseguir sobrepairar. Isso é extrapolação, né? Então, você vê assim, agora eu fico imaginando, né? Pode falar. Não, tá, eu sei, é a paramatemática que não tem a ver. A paramatemática é a sobreparamento da matemática, não é da matemática. O aprofundamento da matemática, é justamente você olhar de cima
que o Bruno falou, é uma linguagem, olha de cima. Agora, eu fico pensando assim, o pessoal matemático do passado, né, que vai para o curso intermissivo, às vezes o cara vê aquilo, a primeira vontade que ele tem é modelar aquilo em termos matemáticos, né? Porque eu sei porque a gente sente isso, né? Eu mesmo já tive vontade de fazer isso, assim, pegar, modelar as coisas da Consciologia, botar funções. Eu já conheci pessoa que já fez isso, inclusive, né? Aqui. Então, você vê, o poeta, o grande poeta do passado, o cara vai para o curso intermissivo, a vontade que dá nele é fazer uma poesia sobre a evolução. E o que mais tem ali no Espiritismo é a gente fazendo isso, né? Tem aqueles livros do próprio professor Valdo. Então, cada um na sua área, na sua linha, ele pega as informações da evolução e dá vontade vamos dizer assim, expressar aquilo dentro daquilo que ele conhece, né? A ciência não é diferente, mas todos esses vão chegar no ponto de sobrepairar, né? Eu lembro uma vez a Rosa perguntou para o Valdo assim, Valdo, se o serenão sabe tudo, tem que dominar todas as informações do planeta, então ele sabe, por exemplo, resolver uma equação diferencial, né? Aí o Valdo falou assim, que isso aí já ficou muito pequeno para o serenão, você não está nem aí para ele, já cuspiu na equação diferencial, está muito além disso aí. Então, às vezes, o negócio é isso, né? Você domina pode dizer que o para serenão poder depois você descartar. Pode dizer que o serenão consegue te dar a resposta certa sem fazer ação diferencial. Às vezes, o cara consegue ter a visão curva, né? O que está por trás daquela equação? Isso aqui é o ponto. E visão curva multidimensional, coisa que a equação não expressa. E nesse sentido, Eduardo, quando você fala de sobrepairar, né? Parece que o consciência é essa sobrepairação de todas as linguagens que a gente tenta usar para descrever as coisas, né? A linguagem matemática, a linguagem poética, a linguagem científica, todas são tentativas de colocar algo que, quando você está projetando de mental soma, por exemplo, você capta em bloco e depois vai tentar traduzir na linguagem humana que a gente usa. É bem lembrado, né? Quando você sobrepaira os símbolos, né? Você tem o consciência. Esse símbolo pode ser matemática, pode ser linguagem, pode ser o que seja, né? Mas aí já entra na extrapolaciologia mateológica, né? A gente pode só inferir, né? Mas, Eduardo, eu fiquei pensando, assim, até que ponto, né? Porque eu fiquei pensando no meu caso. Vocês falando de paramatemática e do contato com uma certa linguagem, né? A matemática como linguagem. E, assim, eu sempre fui uma pessoa muito de humanas. Aquela que, se nada dava certo, eu vendia sangue na praia. E onde que eu vim parar, né? Eu vou para a academia, faço mestrado, doutorado, e eu venho parar para trabalhar com divulgação científica no Instituto de Física. Ou seja, assim, isso me faz pensar um pouco até que ponto não existe aí um investimento para que eu tenha contato com uma linguagem outra, e eu tenho que traduzir, porque é um processo muito interessante da divulgação científica. Eu vou fazer a ponte entre uma linguagem e outra, e eu preciso fazer a tradução dessa linguagem para outra. Então, eu preciso compreender essa linguagem e traduzi-la para que seja de compreensão de todos. E aí eu fiquei pensando nesse processo, sabe, de desenvolvimento de linguagens para uma compreensão do desenvolvimento íntimo mesmo, evolutivo. Então, você está caminhando para virar evolucióloga, né? Porque a pessoa que é de humanas, ela tem que passar a entender a área de exatas, né? A pessoa que é de exatas, por outro lado, ela tem uma tendência a ter um raciocínio muito linear demais. Linear no mau sentido, né? Não é da linearidade. É muito sequencial, muito quadrado, muito algorítmico demais. Fechado, né? Assim, muito restrito. E essa pessoa, ou essas pessoas, têm que caminhar para a área de humanas, porque o negócio é lidar com gente. Então, né, assim, de um lado, você tem que desenvolver a parte mais científica, talvez o raciocínio lógico, mais linear. Do outro lado, quem é muito quadrado tem que deslinearizar o pensamento para alcançar aquilo que a gente chama, que a gente falou da heurística, né? O pensamento heurístico evolutivo, né? Que é assim, você não precisa percorrer milhares de passos para chegar num ponto. Quem sabe você pode chegar direto, né? Pensamento em bloco. O consciência é isso. Então, assim, a gente tem que se completar, né, Bárbara? Você tem toda a razão, né?
Tem toda a razão. Eu sou mais da área de exatas. Eu tenho que ir mais para o comportamento, a Nilce também, que eu conheço a Nilce. A gente tem que ir mais para as relações humanas para poder desenvolver os nossos trafais. Eu fiquei pensando nisso, a gente está falando desse processo, no processo evolutivo, mas pensando voltando para a questão da extrapolação como um fenômeno parapsíquico, né? Inclusive para o nosso desenvolvimento parapsíquico isso é necessário, né? Para uma qualificação do parapsiquismo, porque aí eu consigo enxergar nuances que antes eu não conseguia enxergar, porque eu começo a desenvolver conexões outras que me permitem olhar para aquele fenômeno de uma forma diferenciada. Seja eu como uma pessoa de humanas com contato com exatas e observando o mundo através de uma outra linguagem, como vice-versa, né? E aí a gente começa a identificar melhor esses pormenores do fenômeno parapsíquico e enxergando outras informações que a gente antes não conseguia enxergar por uma limitação nossa, né? Eu fico pensando, Bárbara, inclusive que, além de enxergar por outros pontos, eu acho que esse pensamento mais matemático ajuda a organizar o pensamento e viajar menos. Porque, assim, outro de humanas, igual a você, né? Acho que a gente pode facilmente fazer aquele Hellmann's Tour, né? Que é a viagem na maionese. Viaja fácil. Agora, esse processo de racionalização, de linguagem científica, acho que ajuda a gente a colocar o pé no chão e olhar para as coisas de forma um pouco mais objetiva também, né? Então, eu acho que isso ajuda a ter outros tipos de extrapolação, porque põe o pé no chão, depois que eu estou com o pé no chão, talvez eu possa extrapolar para uma direção mais segura, né? Ao invés de ficar devaneando com fenômenos que Swedenborg da vida, né? Que você Agora você vê, quem é da área de exatas, às vezes tem que extrapolar para a área de humanas. Às vezes, quem é da área de humanas tem que extrapolar para uma extrapolação mais exata. Então, isso é justamente o extracons que eu estava falando, né? É aquilo que você não tem tanto e que ele é que vai te completar. A extrapolação serve justamente para te mostrar aquilo que você não tem ainda. E aí, o que a gente está falando? Para você chegar nesse ponto, você precisa fazer reciclagens, né? Então, eu vejo, assim, as minhas extrapolações, hoje em dia, estão ligadas a essa coisa de lidar com pessoas mais, sabe, de grupos, né? O próprio professor Valdo falou isso para mim uma vez lá. Então, isso é o que eu tenho que buscar. As minhas reciclagens têm que ser nesse sentido. Não me interessa mais fazer reciclagem para entender melhor matemática. Isso aí já deu, né? Tem que investir em outro lado agora. Será que, se a gente disser que a extrapolação é o trafal possível de ser alcançado? Uma boa definição. Está correto, né? Sim. É um trafal. Mas é um trafal, mas é aquele possível de ser alcançado, né? Porque temos muitos trafais. Não, sim, tem até uma frase aqui, eu não sei se é no DAC ou no verbete, que ele associa a extrapolação àquele conceito da zona proximal do Vygotsky. Não sei quem entende, alguém deve ser da área de humanas, entende isso melhor que eu, né? A zona proximal, né? Que é aquele limite do possível que você consegue alcançar, né? De acordo com o que você tem, né? É o horizonte próximo, né? Então, a extrapolação vai nesse horizonte próximo. E dali vai. E lá, uma vez você estando nesse horizonte próximo, a sua zona proximal já é outra. E aí você assim vai galgando, é como se fosse escalando uma montanha, né? Você alcança a próxima pedra, depois a outra e assim vai. Ou a imagem da ilha, né? Que ele usa, inclusive, quanto mais você conhece, é como se fosse uma ilha crescendo. E quanto mais a ilha cresce, mais as bordas aumentam e mais dá para conhecer, né? Isso, a sua fronteira, né? O limite, né? Aumenta. A sua fronteira aumenta. Perfeito. É isso aí. Eu estava pensando... Pode falar, nessa direção do que você estava falando, Nilce, de trafal, eu estava lembrando da conversa que a gente estava tendo, Eduardo, antes de começar aqui, sobre atenção, né? E que o processo de atenção ajuda a gente a perceber o que está acontecendo. E a gente perde boa parte da vida dentro da cabeça da gente, com os pensenes, né? Sei lá, eu esqueci qual é a porcentagem, mas se não me engano é 50%. Fizeram uma pesquisa em Harvard, se não me engano é 56% do tempo a gente está perdido na nossa cabeça. Então, eu acho que se a gente consegue aumentar o tempo de atenção, talvez a gente consiga perceber extrapolações que não estão naquele nível lá da consciência livre,
mas são extrapolações mais próximas do meu próximo nível, e que, se eu conseguir perceber essas extrapolações mais próximas do meu próximo nível, eu tenho mais ferramentas para chegar até lá com mais facilidade, né? Então, eu acho que a atenção pode ajudar a gente, nesse sentido, a depurar a visão para enxergar o próximo passo imediato e aumentar essa ilha cada vez com mais substância, né? Com mais clareza. Aquele vídeo que eu passei do Valdo no grupo lá, bem interessante, né? Aquela eu não sei nem que tertúlia é aquela, que é uma tertúlia antiga, lá no Salão da Holoteca, né? Que nem está no canal Tertuliário, nem sei por quê, que ela está em outro canal. Mas ele fala exatamente isso, assim, que a grande maioria de nós já tivemos várias extrapolações na vida e a gente é boboca porque não deu atenção para isso. Então, assim, às vezes a gente tem um monte de extrapolação, reclama que não tem, só que o que faltou foi até a atenção para isso, né? De você ter atenção e depois ter a interpretação. Eu tenho, e aí brevemente, eu tenho, Eduardo, quando eu estou atendendo, Eduardo e todo mundo, você falou agora, eu tenho várias extrapolações enquanto eu estou atendendo na clínica. Então, eu percebo que a lucidez fica diferente, fazendo metáforas, relações, entendendo melhor como a gente funciona. E se eu não dou atenção para isso, termino o atendimento, eu volto a virar abóbora, falar abobrinha, né? Volto a fazer o de sempre. Então, eu acho que é nesse sentido também de que, nas funções diárias, se a gente está prestando atenção nessas pequenas extrapolações, é mais fácil incorporar esse tipo de funcionamento no cotidiano. Não, René, pode falar, Nelson. Fala. Onde é que tu pegasse essa informação que é só 56% do tempo que a gente anda perdido na pensanidade? Eu não lembro, eu chutei aqui, eu acho que é 56. Eu posso colocar no grupo depois para vocês. Posso colocar depois? Claro. Eu coloco a pesquisa. Pode ser? Pode ser. Eu acho que é 56. Só lembrando, pessoal, o René vai falar daqui a 2 semanas para a gente sobre atenção aqui, né? Então vai ser um ótimo debate, não percam, né? Prestem atenção para não perder o tema. Atenção para não perder. Atenção para não perder o tema da atenção, né? Pode ser na próxima, então, René, porque já vai entrar nisso aí mesmo. Não, a próxima, na semana que vem, quem vai falar vai ser o Gabriel Lara, vai falar sobre... Ele tem um livro escrito muito interessante sobre autoconfiança parapsíquica, se não me engano, é isso? Autoconfiança parapsíquica. Ele deu uma tertúlia matinal, tem um livro sobre isso, e ele vai falar para a gente aqui no sábado que vem sobre esse assunto dentro do parapsiquismo. Depois tem o René, né? Eu acho que depois eu... Não, depois tem outra, e aí a gente fala, eu vou falar sobre alguma coisa, sobre parapsiquismo, e aí depois o René, tá? Então tá, só para terminar, a gente já extrapolou o tempo, né? Mas, assim, só lembrando, né, René, o seguinte, você trouxe um caso que eu queria comentar. Dentro da sua clínica, da sua experiência lá de atendimento, você sente que você tem extrapolações, né? E aí eu só queria analisar o seguinte, eu acho que você tem os 2 tipos de extrapolação aí. Um é do amparo de função, né? Que é você está num trabalho essencial, você tem o amparo seu de função e tem, às vezes, o amparo do amparador do assistido, que é um aporte também. Você não sabe quem está na tua frente. Às vezes é uma pessoa, um candidato a custo permissivo, às vezes é uma pessoa que tem um amparador ali que está querendo ajudar ele e você é o canal. E uma outro tipo de extrapolação, que é a autoextrapolação, que eu acho o seguinte, quando você entra nessa forma holopensênica, que é uma coisa que você domina, que às vezes a sua ficha evolutiva é positiva naquele campo, sabe? Do atendimento, da terapia, você fica mais inteligente naturalmente, isso é seu, não é do amparador. O cenário é a sua forma holopensênica, né? Aquilo está favorável para você. E aí você nada de braçada. Quando você vai para outras coisas, a gente volta a ficar normal, né? Então, esse é um bom exemplo, foi bom você ter trazido isso, porque a gente tem os 2 tipos normalmente, né? Tem o amparador, mas tem a coisa que é nossa, dos nossos, vamos dizer assim, do que a gente já desenvolveu de fato, né? Ok, pessoal? Então tá, já chegamos no nosso tempo. Então, agradeço a todas as extrapolações, várias que a gente teve aqui de ideias, e de pensamentos, e de sugestões, e de opiniões, etc. E uma boa semana, até o sábado que vem. Tchau.